eu ver esse aqui com. Não, esse aí eu não fiz ainda. Então, você não tentou ou você não Não, conseguiu? não tentei esse ainda. Tá. Então, o negócio é o seguinte. Esse problema aqui, ele envolve uma técnica específica para encontrar pontos de máximo mínimo, chamada multiplicadores de Lagrange, sabe? Uhum, Muito bem. E é isso, né? Então, o que que acontece? O multiplicador de Lagrange, ele é basicamente encontrar o ponto de máximo mínimo dentro de uma região específica. Então, se tem uma superfície, beleza, uma superfície aqui, mas você está querendo encontrar um ponto de máximo mínimo dentro, por exemplo, dessa curva de nível aqui. Qual é o maior ponto? Qual ponto com maior Z, com menor Z? Por exemplo, é isso que ele está perguntando, entendeu? Daí, o legal dessa, dessa técnica é isto, né? O legal dessa técnica é que você consegue pegar o ponto de máximo onde te interessa. Porque quando a gente está fazendo, às vezes, uma conta dessas aí, né? De encontrar ponto de máximo mínimo, ele dá numa região que a gente está nem aí. Por exemplo, às vezes eu estou estudando um comportamento de alguma partícula e ela tem um comportamento bem estranho. Ela já tem uma função difícil. uhum, Então, fazer cálculo com ela é uma droga. Mas eu estou interessado só numa região específica. Por exemplo, nessa região. Então, nessa região, ela tem até um comportamento mais simples. Tipo isso. Que é tipo uma equação de segundo grau, algo assim. Então, a gente normalmente no cálculo 2 usa técnicas que simplificam as nossas funções, né? Como, por exemplo, a série de Taylor. Sabe? Você chegou a já dar uma olhada em série de Taylor ou ainda não chegou nessa matéria? não, já não olhei ainda. Tá. Então, a série de Taylor é uma dessas. A ideia do cálculo 2 é isso. É, às vezes você pegar funções e pegar partes simplificadas dela. Então, o que está acontecendo aqui no multiplicador de Lagrange é mais ou menos isso, tá bom? Uhum, Muito bem. Ah, então, com isso em mente, vamos lá. Daí, o que que vai acontecer aqui? Vamos ter que fazer, primeiro escrever, né, qual é a função de Lagrange. E a função de Lagrange é basicamente a função normal menos a restrição. Então, eu posso escrever, por exemplo, que a função normal aqui seria isso. É porque ele quer saber nessa função qual que é o ponto de máximo, entendeu? Não é a uhum, função normal. E a restrição, que é a função onde, bem, como o próprio nome diz, está restrito, aquilo que você quer calcular o máximo ou mínimo, é esse negócio aqui, esse plano. Então a gente chama isso de G normalmente. Bem, como é que eu vou escrever essa G, né? Eu posso escrever ela como 2x mais 3y mais 9z menos 36, ok? Porque a função toda era isso, né? Ou melhor, o objeto geométrico plano é isso. Mas a hora que eu escrevo como uma função, eu passo 36 para junto das outras coisas. Daí, bem, tem que trocar o sinal, né? Ok? uhum, E agora, quando eu vou escrever a gente pode chamar de Lagrangiana, né? É simplesmente com esse lambda aqui. Vai ser a sua função normal, mais o lambda, que multiplica esse cara aqui. Ok? uhum, Daí, agora que a gente escreveu essa nova função, que dentro dela tá tanto aquilo que você quer maximizar, quanto a restrição, quanto a região que você está limitando o problema, daí é só agora fazer as derivadas, né? O que que a gente faz quando quer encontrar um ponto de máximo ou mínimo lá em cálculo 1? A gente deriva igual a zero, certo? Então a uhum, gente vai ter que derivar igualar a zero todas as variáveis aqui. Então, bem, isso é um jeito de fazer, né? Talvez o teu professor fez esse tipo de conta aqui usando gradiente.
talvez é um pouco mais rápido de resolver, mas dá no mesmo. Então, eu acho que você falou que em cálculo 1 você tá bem, né? Então não tem problema aqui dizer que a derivada vai ser 2x y z ao cubo, porque eu só tô derivando o x, né? Afinal de Uhum, contas, é derivada parcial, certo? uhum, Derivada parcial, tudo que não é x é tratado como constante. E daí do outro carinha vai sobrar só 2 lambda, certo? uhum, Isso aqui é igual a zero. Então nós ainda temos mais três derivadas para escrever, né? A derivada do Lagrangiano em y, e depois a derivada em z, e depois, chuta, em lambda, né? Que vai ser praticamente a restrição, ok? uhum. Bem, já que tu é fera. Opa, por que eu coloquei zero aqui? Já que você é fera em derivadas, poderia me dizer aí quem que é a derivada em termos de y, derivada parcial em y? X ao quadrado z ao cubo. Sim, mas tem mais a parte da Lagrangiana, né? Assim, mais daí o 3 lambda. Isso, beleza. E os outros? Os outros é 3x ao quadrado y na z ao quadrado. Aham, E lâmina de. É o 9 ali, né? Isso, 9. isso. Meu 9 é tão feio assim. Eu 9 acho que lambda, né? fica no 4. Isso aí. E o último vai ser simplesmente só a restrição, né? Que tu vai derivar só o lambda, Uhum, então todo mundo que tá na frente continua, né? Beleza. Agora, qual que é a ideia aqui, né? Uma vez que tudo isso está igual a zero, uhum, então você tem equações, você pode escrever um sistema, e a ideia do Lagrangiano é você conseguir escrever equações, as três equações, pelo menos, em termos de lambda. Já lambda é igual a alguma coisa. nessa Lambda é parte igual. agora que eu tô mais com dificuldade na hora de encontrar os valores de x ali, o x, y, z, o do lambda. Você está com problema em resolver o sistema, certo? Isso. Mas isso é natural, tá? Porque às vezes você não vai ter nem mesmo uma equação, um valor específico, né? Mas sim uma curva. Então você não vai ter, vamos dizer assim, um ponto dentro do teu plano ali. Mas talvez não seja um ponto específico. Às vezes é uma reta. Ou Uhum, às vezes você vai ter que fazer assumir algumas coisas para chegar num determinado conjunto de pontos, e assim vai. Então não é tão preto no branco, assim, não é resolver um sistema possível e determinado sempre, entendeu? Tu sim. entende o que eu quero dizer, né? Uhum, uhum, Tá. X, Y, Z ao cubo. Aqui vai ser menos X ao quadrado, Z ao cubo 3. Muito bem, a outra lá. Deixa eu pegar aqui. Então, um segundo, tem um bug. É love, né, lambda, igual ao que está ali dividido por 3, né? É, bem, eu acho que a gente pode começar com essas duas aqui, antes de já ir partindo para outra. Então, nós podemos, por exemplo, igualar as duas equações, né? uhum, Então, eu vou ficar com, depois de alguma matematiquinha, 3xy igual a x ao quadrado, certo? Veja que eu uhum, cortei os z's. uhum, uhum, Daí eu posso, por exemplo, pôr o x em evidência. Eu vou ter x igual a 3y menos x igual a zero. Beleza? uhum. Isso. Muito bem. Com isso em mente, né, meu velho? Você então pode ter dois valores para x, né? Nós estamos falando de x igual a zero e x igual a 3y. Concorda comigo? Sim. Isso. Com esses dois valores você vai ter a solução dessa equaçãozinha. Daí ele fala uma coisa curiosa ali no enunciado, né? Blá 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 no primeiro octante. Então, me parece que o x igual a zero não vale, tá? Porque o x igual a zero ele não está dentro do primeiro octante.
Ele tá ali na borda. O primeiro é todos os positivos, não é? Exato. Uhum, Então ele não tá dentro do primeiro octante. Então, até por uma questão de, para facilitar a nossa vida aqui, eu acho que eu vou jogar fora o x igual a zero, né? E vou ficar só com x igual a 3y, beleza? uhum, Porque esse eu tenho certeza que pode estar dentro do primeiro octante. Pelo menos uma parte dele vai estar, ok? É claro, o x igual a 3y ele tem valores negativos, né? Mas a gente vai jogar fora os termos negativos e vai pensar só nos positivos, ok? uhum, Então, da terceira equação, né? Vamos guardar isso aqui. Então. Agora, da terceira equação dos lambdas lá, eu vou ter lambda igual a menos x ao quadrado, yz ao quadrado, dividido por 3. E daí é só pegar o, o x, né? Esse x que eu. Bem, na verdade, né, eu não preciso nem igualar para esse x ainda. Eu posso pegar uma das equações, por exemplo, a primeira, que é um pouco mais simpática, né? E igualar de novo, né? Já que eu fiz um negócio com lambda aqui. Então eu vou igualar a do z com a do x, ok? A derivada uhum. parcial do z, que é essa, com a derivada parcial do x, que era a primeira, um pouco mais bonitinha. Elas ambas eu isolei em termos de lambda, né? Porque foi arbitrário eu ter escolhido as duas primeiras, né? Não tem nada a ver. A termos de x e termos de y. Agora eu estou pegando a de z e vou fazer o mesmo, vou ver que a informação me traz. Então, pela mesma forma, né, cortando e etc., eu vou chegar em x, você pode perceber com um pouco aí de manipulação, igual a 3z, certo? Uhum, Muito bem. Então, nós temos duas relações aqui, né? Isso é muito legal quando a gente está trabalhando com Lagrange. Eu tenho uma mesma relação para as duas letras. Ou melhor, uma letra, né? Quando você tem uma equação de três variáveis. Uma variável, as duas variáveis em função da mesma variável, vamos dizer assim. Ok? uhum, Y e z em função de x, beleza? E foi o que a gente conseguiu. Y e z em função de x. Até, por sinal, a gente conseguiu uma coisa muito interessante. Se x é igual a 3y e x é igual a 3z, então significa que y é igual a z, certo? certo. Porque 3y é igual a 3z, né? Muito bem. 3y é igual a 3z e o x é igual a 3y. Então, com todas essas informações aí, a gente consegue usar a equação do contorno, né, da restrição, para encontrar o valor das variáveis, ok? Então eu posso pegar agora essas relações, né, em especial essas duas aqui, né, jogar na equação do contorno, que por sinal é uma das derivadas parciais, né, Uhum, e encontrar quem é o valor, entendeu? Então, o segredo aqui foi o quê? O segredo foi eu, veja, fazer a equação, vamos dizer assim, vamos colocar assim, Lagrange x igual a Lagrange y, que são as derivadas parciais, certo? sim. Aqui, Lagrange x igual a Lagrange z, ok? Uhum, Aí, cheguei nessas relações. Muito bem. Essa aqui é meio inútil, né? A gente não vai usar ela, mas é um fato. Quando a gente chegar na resposta, a gente vai ver que o y é igual a z, claro. Então, agora eu vou pegar todas as coisas aqui e vou jogar na função, né? Então, por exemplo, eu achei que x é igual a 3y. Então vai ficar 2 vezes 3y. Eu achei que. O que mais eu achei? Que o y é y mesmo? Ah, eu tinha achado, deixa eu escrever aqui, isso é importante para a conta ficar bonita. Eu tinha achado que y é igual a z, certo? uhum, Então, no lugar do 9z, eu vou colocar 9y. E daí, agora eu tenho uma equação apenas com y, certo? sim. Será que você consegue achar o valor do y aí pra gente? Uhum, acho que eu faço aqui.
2? Uhum. 2, exatamente. 2. E daí, então, Z é 2, que o Z é igual a Y. Uhum. Como o X é 3Y, então o X é 6, certo? Isso. Agora a questão é o seguinte, esse ponto aí é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Bem, na verdade, antes disso, antes de encontrar se é um ponto de máximo ou mínimo, nós ainda não temos um ponto da função. O que nós temos aqui seria um ponto do plano de restrição, ok? Para encontrar um ponto da função, você tem que pegar esses dados e jogar na função mesmo, que é esse carinha aqui. É só Uhum. fazer a multiplicação, certo? E daí vai ficar, então, 36 vezes 2 vezes 8, né? Daí é só fazer a conta aqui. Ver aí quanto é que dá, por favor. Deixa eu ver aqui. 512. Ah, não, perdão. 512. Não, é 576. 576. Isso. Muito bem. Então, tá bom. Agora a questão é o seguinte: esse valor, ele é o valor, ele é um ponto crítico, né? A gente não sabe se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo ainda. Como é que a gente descobre, né? Tem muitas formas. A gente pode, por exemplo, pegar qualquer outro ponto que também esteja é, na restrição, ok? E colocar ele na função. Lembrando que ele tem que estar no primeiro quadrante também, ou seja, tem que ser um ponto completamente positivo, certo? Sim. 500 e quanto mesmo? Desculpa. 576. Isso. Ah. Pô, tu tem certeza? Assim sim, porque é 36, se fosse 32, dava 512. É, eu tinha botado 32 antes, por isso É, que. sim. Tá, então tu entendeu a lógica, né? Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos olhar aqui para esses dois caras, só para ter certeza. Eu meio que sei já que é um ponto de máximo, mas isso não importa, eu saber. O que importa é a gente provar. Então a gente tem que pegar um cara aqui da restrição que esteja no primeiro quadrante, ou seja, que todo mundo seja positivo, certo? Então eu posso, por exemplo, pegar o ponto um para x, um para y e alguma coisa para z, certo? Uhum. Agora tem que descobrir quem é essa coisa. Então vai ficar 5, vai para lá 31. Nossa, 31 nonos, é o que é, né? Foi a porcaria que eu cheguei. Então, eu acho que você concorda comigo que 31 nonos é um ponto da restrição e é um ponto que está no primeiro octante também, né? Porque ele é todo Uhum. positivo. Sim. Então, agora a gente pega esse ponto, joga na função e vê se esse resultado que vai surgir aqui da função, ele é maior ou menor que aquele resultado já obtido, né? Então, escolhemos 1, 31 nonos, certo? Sim. Isso vai dar 31 nonos ao cubo, né? Que eu não sei quanto é, mas provavelmente é um número bem pequeno, né? Comparado com 500 e pouco que a gente tinha obtido, certo? Sim. Então, isso aqui é um ponto de máximo. Então, logo, P crítico, vamos chamar assim, é max. Ok? Uhum. Entendido? Alguma dúvida? Não, não, tá. Não? Então tá bom. É. Bem, gostei No bastante caso desse ali, problema. para Diga. para pôr um ponto, daí, tipo, o senhor sempre deixa uma variável ali que o senhor botou, z. Uma fica. Sim, foi uma escolha que eu fiz, né? Uma escolha que está dentro da restrição. Eu tive, claro, que usar a equação da restrição para isso, né? E já Uhum. pensando também que eu queria que esse ponto fosse positivo, completamente positivo, né? Todas as três coordenadas, certo? Sim. Mas foi uma percepção que eu tive ali. Se eu colocar vai dar uma coisa positiva. Eu percebi. Ok? Então, daí a escolha é essa, porque não tem um teste do tipo, lembra lá na Hessiana, lá, matriz Hessiana, que tem aquela matriz que você vai e calcula o delta,
e calcula o θ grande, e Uhum, daí, se ele for negativo e o θ grande positivo, você está falando de ponto máximo, e se for negativo, ponto mínimo, aquela coisa toda, né? Aqui uhum, na Lagrangiana a gente não tem isso, então a gente tem que fazer esse testezinho. Se é um ponto de máximo, veja, é um ponto crítico. Se qualquer outro ponto for menor que ele, então com certeza é um ponto de máximo, entendeu? sim. Certo, muito bem. Olha só, meu velho, eu preciso muito ir no banheiro mesmo, cara. Então, Pode ir lá. vamos lá. Eu já vou deixar a outra aberta aqui pra tu já dar uma pensada, beleza? Quando eu chegar aqui, a gente já vai. Eu não sei se você conhece a equação da derivada direcional, mas ela também não tem muito segredo. Eu vou escrever pra você aqui. A equação da derivada direcional, ela é assim, se liga. Ela é o gradiente, que eu acho que você sabe o que é, né? É as Uhum, derivadas parciais da sim. função num ponto específico vezes o vetor unitário da direção que ele está interessado. É um produto escalar, ok? Produto escalar de um vetor, que é o gradiente, por outro vetor, que é o vetor unitário da direção que ele está querendo, ok? Essa Uhum. equaçãozinha aqui, é só isso, só resolver isso, a princípio, beleza? Então, eu vou no banheiro e já volto.
Voltei. E aí, conseguiu dar uma olhadinha no problema? Eu tava fazendo a derivada aqui daquela função. Ah, é? Conseguiu fazer a derivada? Eu acho que sim. Tu queres Ah, dizer o gradiente, né? hã? Tu Isso. queres dizer o gradiente, certo? Uhum, isso. Eu não me lembro. A derivada exponencial é ela mesma. Só que daí eu não me lembro se tem que fazer uma regrinha na cadeia, naquele x ao quadrado ali. Daí fica 2x. Tem, né? Eu acho que sim. Regra da cadeia? Bem, deixa eu ver a função aqui. Ah, sim, você tá falando desse exponencial e tudo mais, né? Isso. Aham, A minha deu exponencial de x ao quadrado menos yx vezes 2x. Em função de x. certo. Aham. Então tá bom. E, bem, eu vou anotar aqui o gradiente, beleza? Só um Uhum, segundo. Cara, é frustrante. Às vezes as pessoas, elas têm o dia inteiro pra me incomodar, mas elas vêm me incomodar bem quando eu tô minimamente ocupado. O resto do dia eu não vou estar ocupado, é incrível. Ah, anyway, me parece que a sua derivada está certa, tá bom? uhum. E agora que ela tá certa, você então tem o gradiente. E agora o que falta é encontrar o vetor unitário. Já encontrou o vetor unitário? Tá, pois é, daí eu não entendi como é que eu encontro ele. Eu pego a minha derivada de ali, o meu f de x, a derivada y, x e z, o meu gradiente, no caso, e substituo os valores. Daí eu encontrei menos 2 menos um e um e menos um. Ah, sim. Você, sim, além do gradiente, precisa encontrar o vetor gradiente no ponto específico. Isso mesmo. E daí agora eu não entendi o que eu tenho que fazer. Ele quer o E, a- vetor e unitário a da direção que você exponencial de tem aqui. zero é um, né? Hã? A exponencial de zero é um. Sim, exatamente. Bem, daí o outro, como eu havia escrito, né, é o vetor unitário. Quem é o vetor unitário? Pegar esse vetor aqui e achar o vetor unitário dele, né? Que é pegar o módulo dele e dividir, certo? A gente faz isso lá em geometria analítica, né? Uhum, Então, quem é o módulo desse cara? São as coordenadas ao quadrado. Então, o unitário vai ser um sobre a raiz quadrada de um ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E agora coloca o vetorzinho aqui. Um menos 2 e 2. uhum. Ok? Eu não me lembrava disso. Certo. É lá do GAN. Daí, quem que vai dar ali embaixo, né? Vai dar Hum? 4 8 Não, 9 vai dar não. 3, né? Isso. Isso. Porque ao quadrado negativo fica positivo, certo? Uhum, uhum. Então vai ficar o vetor um terço menos 2 terços, 2 terços, ok? Sei. Pronto, então agora o que que você tem que fazer? O produto escalar com esse vetor do gradiente que você acabou de encontrar. Qual que foi o vetor que você encontrou mesmo? Menos 2 menos um e menos um. A princípio, é só fazer essa conta aí, esse produto escalar. Você lembra como faz produto escalar? Não, não lembro. Ô, velho, tua GAN tá fraca, hein? Passou em cálculo. É que cálculo costuma ser 1000 vezes mais difícil que geometria analítica. Geometria analítica é uma matéria do primeiro semestre também. Deve ter feito. Qual engenharia tu faz? A civil? Com certeza tem GAN. O É produto que o escalar é meu pegar os caras e multiplicar eu é, coordenada por coordenada. eu é cálculo e geometria descritiva, é juntos os dois. Estranho, hein? Bem, de toda forma, vai ser Ah, tá. x com Isso aí é x, y com matriz, y, tá? z Não, com sim, z. isso aí Não, eu não é tô. matriz, não, é produto escalar. Sai um Sim, escalar no disso, sai caso um eu tô númerozinho. tendo em álgebra isso. Tá, sim. Ah, em álgebra 2 tu tá vendo isso agora? Nossa. É Bem, álgebra um.
Tu não tem algebra 1 no primeiro semestre? Não, eu só tenho no segundo. Bizarro. É, então, e tu tá tendo esse cálculo agora no segundo. É, faz sentido, é cálculo 2, mas essa matéria aqui tem algumas faculdades que cobram em cálculo 3. Tá bem diferentão esse, essa grade aí. Uhum, Aí vai rolar um produto escalar, ou seja, a resposta é um escalar. Então é um número. Então vai uhum. ficar isso aqui. Então a resposta é menos 2/3, ok? Ok, matou, matou. Sobrou menos 2/3, certo? Sim. Muito bem. Então, agora essa é a resposta. Pronto, acabou. E é isso. Agora, então, essa é a resposta da A, né? Vamos ver a 2. Calcule o valor máximo da derivada direcional de f no ponto P. Ache o vetor unitário da direção da maior derivada. Ah, certo. Bem, tu tem certeza que a coisa que deu certo, cara? Que eu tenho minhas dúvidas que o Não, gradiente é isso que você fez mesmo, tá? eu não tenho certeza. Tá, então, se fosse, estaria certo, mas não é. Eu vou apagar esse negócio aqui, mas o legal é que você já entendeu como é que funciona, e depois então que eu encontrar o vetor gradiente, você faz então a resposta. Vamos lá. Nós precisamos derivar esse cara ali que é x ao quadrado menos yz. Uhum. Qual é na x ao quadrado menos yz? Então, quem que é a derivada, né? A f de x. É isso Bem, aí, vai multiplicando por 2x. é isso. Uhum. Sim. E a mesma lógica vai seguir para os outros caras É, aqui. então não tá certo. A derivada, mas o valor em cima não tava. O valor que você jogou deu uma conta errada, entendeu? Então aqui vai ficar menos isso. E o z é a mesma coisa. Bem, eu acho, né? Não sei. Eu tô achando meio estranha aquela resposta. Mas pode ser que eu que seja errado. Ah, não, tem uma coisa aqui, né? Não é só menos y, não. É menos z. Isso, e na outra menos y. Isso, isso. Daí, a hora que a gente joga o ponto, por exemplo, aqui, Seria do ponto um, menos um, né? isso. Uhum. É, mas esse aqui vai ficar negativo, por causa que o x é menos um. Ah, pois é. Então acho que teu ponto tava certo mesmo. Que merda. Que droga, eu apaguei toda a resposta que tava certa. Tinha confundido aqui. Meu, que desgraça. Ah, qual que era a resposta mesmo que eu tinha colocado? Ah, lá vou eu dar um monte de Ctrl Z. Pronto. Não perdemos tanto tempo assim. Então tá aí o produto escalar, beleza? Uhum, Agora o valor máximo da derivada e o vetor que dá essa direção. Ele quer isso na B. O valor máximo da derivada. Isso tem a ver com o módulo do gradiente, tá? uhum, Então, o valor máximo da derivada é, veja, ou melhor dizendo, né? A derivada direcional, ela vai atingir o valor máximo na direção do gradiente, tá? E o valor máximo da derivada, então, ele vai ser dado pela norma do gradiente, basicamente. Então, ele quer saber quem é o módulo quem é a norma do gradiente no ponto que a gente está interessado. A gente já fez essa conta, né? Então, já deu ali o... menos O que que 2, deu? menos 2, menos um e menos um. É, isso. Então, a gente quer saber o módulo desse cara, em outras palavras, ok? Uhum, Então, vai ficar 4 mais mais um. Então vai ficar raiz de 6. Pronto. Isso aqui, ele é o quê? Ele é o módulo, né? Só que veja, ele quer saber, né? Depois, o vetor que dá essa direção, certo? uhum.
Ache o vetor unitário que dá a direção da maior derivada direcional de f. Então, o importante é você entender que a derivada direcional ela atinge o valor máximo na direção do gradiente. Então, quando pedir isso, você, tendo o gradiente, o ponto de interesse, pronto, já tem a resposta. Só como a gente quer a direção, no contexto de cálculo, a direção sempre vai ser dada pelo vetor unitário. Então, a gente encontra o módulo para agora não só dizer, né, qual é o valor máximo da derivada, né? Então, vamos escrever aqui, valor max da derivada. Ele é sempre a norma do vetor, gradiente, ok? Se quiser o Uhum. valor mínimo, era só colocar um sinal de menos aqui, beleza? Sim. E agora, como a gente quer a direção, é só pegar esse mano e colocar embaixo do gradiente, beleza? Uhum. Que daí eu vou criar o outro vetor. Você vai criar na real o mesmo, né? Só que vai ter a raiz de 6 aqui Uhum. embaixo. A questão é que esse agora, ele é unitário, certo? Ele serve só para dar direção mesmo. Ele é unitário, tem módulo 1. Eu peguei o vetor e dividi pelo módulo dele. Então, a resposta dá um vetor com módulo 1, beleza? Uhum. Então, tá bom. Show de bola. Então, é isso aí. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Obtenha a equação do plano tangente, superfície de nível da função f contém um ponto P. Bem, isso aqui é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando está aprendendo, né, essas matérias aí de derivada parcial, né? Uhum. Que é aquela equação lá que parece o ioiô michôchô, que é assim, z menos z zero igual a derivada no ponto, né? Uhum. X menos x zero. Isso aqui parece ioiô michôchô, né? Tipo, a gente não tem lá o m aqui, tem y aqui, lá no Uhum. cálculo 1 para encontrar a retinha Sim. tangente. Então, só que aqui a Sim. gente está trabalhando com opa, vou escrever aqui de novo. Aqui a gente está trabalhando em duas dimensões, ou melhor, três dimensões, né? Então, vai ter dois termos. Vai ter o termo do x e o termo do y, é claro. Ok? Sim. Muito bem. Então, a única coisa que a gente precisa agora é escrever isso. Só que tem um jeito mais fácil de escrever isso, tá? Que é o seguinte: a gente sabe também, na verdade, lá da geometria, que o plano tangente ele pode ser obtido dessa forma aqui, olha só. Eu acho que no contexto aqui é mais fácil. Gradiente, Ah, aham, é esse que nós temos, x menos um. daí o que multiplica, faz o Isso. produto escalar, na verdade, um x menos x zero, Uhum. y Mais um. menos y zero, z menos z zero. Então, Isso. a resultante desse produto escalar aqui vai dar o plano tangente, né, a superfície. Note Uhum. que o que está rolando aqui é um produto escalar, né? Então, o produto escalar ele tem esse contexto de ter o cosseno do ângulo, né? Você provavelmente não lembra porque você não viu isso há pouco tempo ou não viu ainda, mas uma forma do produto escalar é assim: se tu tem um produto escalar, é igual ao módulo dos vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles. O Uhum. cosseno ser zero significa que o ângulo é 90, que é o nosso Sim. caso aqui. A resposta deu zero do produto escalar, tá vendo? Sim. Para escrever o plano. Então, tu tá falando de um plano que é realmente 90 graus, né? Com o que tu tá estudando. É o que a gente quer. Ele é 90 graus com o gradiente. E já tem a ideia de ser uma derivada, né? Uma superfície. Então, né, tu tem uma superfície, né? Na verdade, tu tem um campo escalar. Bem, isso aqui é uma teoria matemática mais tensa. Mas é importante tu entender que o produto escalar deu zero e não foi por qualquer motivo. Tá bom? Tem a ver com a geometria do problema. Muito bem, e daí nós temos aqui o vetor, né? Você encontrou ele bonitinho. É esse aqui, Uhum. isso aqui. Agora vai ficar multiplicado pelo x menos x zero, y menos y zero,
quem que é o nosso ponto, né? Menos 1, 1 e 1, né? Esse era o ponto que ele pediu. Menos 1, 1 e 1. Então é esse ponto que a gente vai colocar aqui na conta, né? Ok? Uhum. Daí agora, de novo, é só fazer o produto escalar, beleza? Ah, Uhum. vamos aí. Sim. Então, vai lá, vai ficar. Bem, tem como tu terminar e encontrar a equação do plano aqui pra gente, por favor? Já Já, que é do já. produto escalar, né? Uhum. Então, beleza. Aqui é só para montar a equação, no caso, né? Exatamente, ele só tá pedindo Tá, a eu equação do tenho, plano, eu tenho então. um menos 2, daí entre parênteses x mais um, menos um, daí entre parênteses y menos um, fecha parênteses, aí menos um, vezes no meio do parênteses x menos z menos um. Não sei se você entendeu. Bem, sim, mas eu quero que você deixe só um tipo, uma equação do tipo A, x mais b, y mais Ah, tá. cz Tá. igual, mais d igual a zero, ou igual a Tá. d. Que seja. É que eu acho que ela cobra só montar a equação assim já. Ficou menos 2x, menos y, menos z. Menos Igual a 2x zero. menos y menos z. Isso, igual a zero. Não tem nenhum número, não sobrou Não, nenhum número. não. Ficou um mais um com menos Então dois. dá pra deixar 2x mais y mais z, né? Deixar bonito. Uhum, Muito bem. É importante escrever a equação aberta desse jeito, porque às vezes você vai precisar de alguma informação de um vetor normal ao plano. O vetor normal ao plano é sempre dado pelos coeficientes do x, do y e do z. Então, por exemplo, um uhum, vetor normal, o vetor normal desse plano seria 2, 1, 1, ok? O que é bem, o que vai ao encontro, de novo, do que nós estávamos falando, porque é justamente o gradiente, ou o múltiplo dele, que seja. uhum, Ou seja, o gradiente ele é perpendicular, né, a isto. E o que é isto, né? É uma informação do próprio plano, né? Diretamente do próprio plano. Então, quando a gente olha a pergunta aqui, né? Obtenha a equação do plano tangente. Então, é, você usa um vetor normal para encontrar o plano tangente, né? Isso é bem importante você lembrar dessa informação ah, de teoria de matemática, beleza? uhum. Então tá bom, deixa eu pegar a próxima aqui. Muito bem. E aí? Essa também é um exercício meio do início lá, né, da matéria. A equação esboço da curva de nível de f. E o que que é curva de nível, né? Curva de nível seria, por exemplo, uma projeção, ok? Porque o que tu tem é um bicho 3D, né? Esse negócio ali, essa f de xy é uma coisa no plano R3, três dimensões, Uhum. né? Então, fica feião assim, né? Opa, deixa eu só arrumar um negócio aqui que eu tava pondo para funcionar uma parada aqui. Ah, muito bem. Bem, é o que eu estava falando, né? Esse negócio aqui é uma superfície horrorosa no três dimensões. Então, a curva de nível é você pegar uma fatia disso, né? Essa curva, ela, até mesmo pela própria natureza dela, ela cresce em Z. Então, quando você faz, por exemplo, o Z igual a zero, o Z igual a 1, o Z igual a 2, para pegar alguma curva de nível, você está pegando fatias disso, né? Então, eu não sei exatamente como é o comportamento daquele negócio, mas vamos pensar uma curva mais conhecida. Por exemplo, um paraboloide. Eu posso fazer isso no GeoGebra. Deixa eu mostrar aqui para ti. Conhece o GeoGebra? Uhum.
Eu já vi falar, o professor já falou dele, mas eu nunca abri. Então, esse é o GeoGebra 3D, prazer. Daí você vai ter zx ao quadrado, por exemplo, mais y ao quadrado. Então, você tem um famoso paraboloide aqui. Muito bem. Nada demais, é como se fosse a equação da parábola, né? Mas ela Uhum, tá no z em três dimensões, então vai dar uma parábola em três dimensões, paraboloide. Agora vamos, por exemplo, pegar o z igual a 1 e o z igual a 2, que seja. Vamos começar só com o z igual a 1, meu. Então vai dar caquinha aqui. Beleza. Agora a ideia é o seguinte, eu posso, por exemplo, ir nas ferramentas aqui e colocar a interseção de duas superfícies, essa e essa e essa. Então, você pode notar, né, que a superfície deu justamente o que seria um círculo, certo? uhum, E até dá a equação de um círculo parametrizado aqui. Muito bem. Então é isso que nós estamos procurando, beleza? A função ela é 3D, mas quando está pedindo curva de nível, está pedindo qual é a equação que vai surgir dessa fatia que você está tirando. Beleza? Então aqui surgiu uma circunferência. Isso naturalmente apareceria se você colocasse, por exemplo, z igual a 1 e resolvesse a conta, né? Olha só. Se você colocar z igual a 1 aqui, você concorda comigo que daria a equação de um círculo, né? uhum. Isso. Então é o que está aparecendo aqui pra gente. Muito bem. Então, a gente vai ter que fazer isso pro que o problema nos pede aqui. Eu vou pegar a conta aqui. Beleza. Então, o primeiro passo, né, é entender que ele quer para um ponto específico. Então, ou melhor, ele quer saber qual é a curva de nível que contém esse ponto x igual a 0 e y igual a 3. Então, a única coisa que tu vai ter que fazer aqui para encontrar isso, não fazendo contas mais complexas, tipo o que eu estava mostrando agora há pouco, é pegar o x igual a 0 e colocar x igual a 0 e colocar y igual a 3. Isso vai dar uma resposta. Uhum. Daí, quando você chegar nessa resposta, você me fala que daí a gente encontrou a curva de nível que ele tá falando, beleza? A curva de nível é só substituir pelo ponto. Nesse caso, sim. Porque ele não tá querendo esboço, né? Ele tá querendo saber só qual curva de nível está contido esse ponto. Então, ele vai estar contido na curva quando você jogar o x igual a 0 e y igual a 3. Nesse problema é isso, só isso. É, é 3 dividido por 24 pelo exponencial. Tá bem. Dividido por 24, pelo que eu tô vendo. Por que eles não simplificaram já, então? Como assim? Sim, já não dividiram. Não tem como, né? Não, Se tivesse botado um oitavo. a gente não sabe quem são os pontos, certo? Porque não é 3, eu falei que é um. Não, Entendi. 3. não, é um. Tá. Uhum. Me parece ser um, mas você que tá com a folha aí, né? Você que. Né, eu não tenho essa folha também. Ah, tá. Por isso que eu não. Dá um. Um? Uhum. Ah, um. Tá, um, então. Então significa que o Z é um. Então significa que a curva de nível é a curva Z igual a 1. Ou, sabendo isso, né? O que que nós vamos fazer agora? Vamos colocar um igual a função toda lá. 1/24. Porque como eu te mostrei agora há pouco, a curva de nível, ela é uma curva, ela tem uma equação. Eu te mostrei que estava parametrizado, mas eu falei, ó, é a equação de um círculo, certo? Uhum. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa para isso. Eu já sei que a curva de nível é a curva onde o z é 1. Agora, qual é a equação? Qual é a figura que vai formar lá? No meu caso, foi um círculo. Aqui vai ser o quê? Bem, nós temos que, de alguma forma, tirar o x e o y de dentro do ln, certo? Para Sim. que ele apresente uma equação. Tipo a equação que eu te mostrei no GeoGebra, né? Eu coloquei 1 aqui e ficou 1 igual a x² mais y², certo?
Daí você já identificou que era um círculo. Uhum. Mas desse jeito, eu não sei identificar que merda é essa, né? É, Agora, uma coisa interessante seria tirar o x e o y lá de dentro. Você sabe como fazer isso? não. A técnica de logaritmo, assim, aplicar ln dos dois lados, tu não conhece? Conheço. É isso. Ah, mas eu não ia me lembrar disso. Bem, se tu vê alguma coisa dentro de um exponencial, seja ele e ou seja qualquer número que for, você Uhum. aplicar o log, tá? Então é isso. Agora vamos aplicar o ln aqui, já que é o logaritmo do e mesmo. Eu vou copiar esse negócio aqui. Então, vai ficar ln aqui e ln aqui. Então vai ficar zero igual a 1/24, 9x ao quadrado. Alguma dúvida no que eu tô fazendo aqui? Não. Uhum. Bem tranquilo. Tá. E daí, a gente tem que conseguir tirar uma equação disso. Será que você consegue tirar uma equação disso e me dizer o que é? Uhum. Tá. Porque, veja, tá aparecendo o x ao quadrado e o y ao quadrado. Não vai dar para isolar. Não vai dar para isolar, ok? Então você vai ter que deixar, tem que deixar do jeito que tá, ok? E Uhum. nem e de novo, né? Olha só como eu sou chato mostrando GeoGebra 300 mil vezes, né? Eu olho para x quadrado mais y quadrado igual a 1 e sei que é uma circunferência. Eu não preciso isolar o x nem o y para isso, certo? Uhum. Então aqui é a mesma coisa. Tu vai ter que deixar tipo x ao quadrado e y ao quadrado aparecendo juntos, beleza? Sim. E aí, será que você sabe dar uma mexida nisso? Isso aí não seria só dividir esses valores pelo 24? Não sei. Uma coisa que dá para fazer aqui é passar o 24 para outro lado e vai aparecer só 9x ao quadrado Uhum. mais 4y ao quadrado igual a 36. E isso aí te diz alguma coisa? Que bicho é esse? Já me diz que é uma circunferência. Errado, não, isso aí não é uma circunferência, não. No Isso é caso, uma elipse. isso, no caso, uma coisa. Por ser o quadrado, o x e o Uma y. coisa é, mas É. é qual coisa é? O que ele tá perguntando é isso, pô. Né, ó. Equação e esboço da curva. Você vai ter que fazer esse desenho, né? Tu não pode dizer que é uma circunferência, que não vai ser uma circunferência esse desenho, certo? Isso é uma elipse. Então, eu percebo que é uma elipse porque eu passo 36 dividindo, vai ficar 4. Aqui vai ficar 9. E quando eu tenho uma coisa dessa, eu tenho uma elipse. Só que é Uhum. muito estranho tu não ter visto elipse ainda. Disse pra mim que não viu geometria, né? Não, eu vi geometria junto com o cálculo. O Chegou meu a ver cálculo. elipses, hipérboles, coisas assim? Eu devo ter visto o semestre passado, daí já não é coisa pra gente se lembrar mais. Entendi. Bem, esse bicho é uma elipse, daí tem que saber Tá, desenhar isso, né? tá, e aquele 1/24? Já foi pro outro lado, multipliquei por zero. Ah, uhum, uhum. Daí, bem, aqui, como é que vai ficar o esboço, né? Esse 4 e esse 9 são tipo semi-raios, vamos dizer assim. Daí, como ele é o maior é em Y, então o desenho maior fica em X. Então vai ficar assim. Bem, tá um lixo isso, mas você entendeu mais ou menos, né? Vai ficar pra cá, vai ficar -2, ou melhor, não, não, fiz cocô. Vai ficar assim. Então, aqui vai ficar -3, ou 3, aqui vai ficar -3, aqui fica -2, aqui fica 2, ok? Muito bem. Esse é o esboço. Tá, não entendi por que que saiu esses três aí. O 3 porque se 3 ao quadrado vai ficar o 9 dividido por 9 que é 1. Isso. Bem, se você Mas, tipo, quiser, né, você pode jogar pontos e encontrar esses extremos, mas é isso, beleza? não tem. Eu sei, eu meio que sei de cabeça, mas assim, é Eu não geometria, não é posso. cálculo, entende? É uma coisa que a gente viu lá em geometria, daí fica pá, rápido.
O problema aqui dessa questão é a parte do cálculo, né? Fazer as definições e tal. Mas esse gráfico a gente pode jogar no GeoGebra lá e ver como é que é, se tu quiser. Ou tu Não, mas pode é que jogar se eu pontos, tiver, né? eu não vou saber achar esses pontos aí. Quando você tá na matemática e não sabe exatamente que figura é, bem, você precisa de alguns padrões, né? Você olha o padrão e sabe, isso aqui é uma elipse. Da mesma Uhum. forma que eu olho para isso aqui e sei que isso aqui é uma reta, né? Sim. E assim vai. Então, tu tem que bater o olho e saber, isso aqui é uma elipse. E daí, para saber desenhar a elipse, você só precisa jogar pontos, né? Pode jogar pontos que vão dar nessa elipse aí, por exemplo, joga x igual a zero, joga x igual a 1, vai encontrando pontinhos. Daí você vai desenhando a elipse, ok? Agora, sempre tem um jeito mais rápido se você sabe como funciona o objeto matemático, né? Uma vez que a gente sabe que ele tem um 9 e um 4, né? E ele não tem ninguém junto aqui em cima, né? Tipo, x menos o x0, y menos o x0, a gente sabe que ela está centralizada na origem, ok? Uhum. E então, porque não tem o x0 e o y0. E quando tem esses caras aqui embaixo, eles têm a ver como eu estava falando, o semi-raio, né? Então, quando eu tenho um raio que é 4, uma circunferência, o raio é 4, eu sei. Ou melhor, eu tenho a equação, isso aqui, qual que é o raio? O raio é Dois. 2. Concorda comigo? É a mesma Uhum. coisa aqui, eu tenho esse 4, então eu sei que vai ser 2. Então é 2 para cá e 2 para lá. 2 para cá e Uhum. 3 para lá, entendeu? Tá, Mas sim. isso é um negócio da elipse. Em outra figura já é uma outra lógica para fazer isso, entendeu? Uhum. Então, a ideia é essa. Beleza? Sim. Show. Vamos ver a próxima pergunta. Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho. Muito bem. É, Cadê? Perdi de novo. Vou fechar esse negócio aqui. Agora acabou, né? Agora é uma prova aqui. Isso. Determine a declividade. Que merda é essa? Declividade, como assim? Ele quer saber alguma coisa da derivada, né? Ah, provável, né? Quer saber alguma coisa da derivada. Essas contas aí eu acho que estão erradas, não sei não são minhas, não sei de quem que é. Eu considere a função e o ponto pertencente ao domínio de f. Determine a declividade. A gente não usa muito essa palavra aí, declividade, mas deve ter a ver com fazer a derivada parcial em y, né? Isso seria inclinação? É. Atividade? Inclinação. Só que tu não pode dizer que é uma inclinação porque é uma curva 3D, né? Uma inclinação tem uma reta. Uma reta tem uma inclinação, que é uma coisa de uma dimensão, certo? Uhum. Agora, esse bicho aí, ele tem 3 dimensões, né? Então, eu acho que é isso que o teu professor tá perguntando aqui. Só que por que que a gente não usa muito declividade? Porque normalmente a gente não usa só a derivada, a gente não busca informações da derivada numa direção só. Mas é o que ele quer aqui. Ele quer saber, a, em outras palavras, qual é o valor da derivada parcial em y nesse ponto, ok? Uhum. Então essa aí tu pode fazer para nós. É só derivar parcialmente em y essa função, e quando você chegar na derivada parcial, você joga esse ponto, e daí você descobre qual é a declividade na direção y, Tá, naquele eu, essa ponto aí ali. eu tinha começado a fazer, daí eu fiz a derivada, substituí pelos valores, encontrei 8 e menos 6. Daí eu não sabia mais o que eu fazia depois disso. Tu encontrou duas respostas? Se não, eu encontrei no caso, eu encontrei a derivada em x e y. Daí a derivada em x deu 8, Ah, substituindo pelo valor, e a derivada em y deu menos 6. a resposta é só o menos 6, porque o que nos interessa aqui é só na direção y, que é dado então pela derivada parcial em y, certo? Uhum. Só que eu não entendi, tipo assim, essa parte de que a equação é z igual a fxy. O que significa? Da mesma forma que quando você está lá na matematiquinha básica, você disse que o y é igual a f de x, certo? Uhum. Você pode escrever a equação como y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, certo? Sim, Tanto faz. sim, mas tipo, Só isso. no que ele está influenciando na. Absolutamente nada, ele só está te mostrando isso. Só para incomodá-la, coloca isso. Tá? É. Ah,
para deixar claro, né, que z é uma função de x e y. Beleza? Uhum. Da mesma forma que normalmente lá em R2 o y é uma função de x. Determine a maior e a menor taxa de variação de f. Ó, nós já vimos isso também, hein? Quem é a maior e a menor taxa de variação? É o módulo do gradiente, lembra? Uhum. Isso. Então, força. Você vai ter que. Agora você disse para mim que já fez o x e o y, né? A derivada É. x e a derivada y. Então você já tem o gradiente. Uhum. Aí é só pegar isso e jogar no ponto. E me parece que você já fez isso também, né? Porque você falou que deu -6 e 8, certo? Isso. 8 menos Então, 6. então significa que o gradiente, então, é o vetor 8 menos 6. Só que quando a gente está procurando a maior taxa, a gente não está querendo o gradiente, mas sim o módulo do gradiente. Ok? O módulo do vetor gradiente. Uhum. Então, vamos lá. O teu vetor gradiente deu. 8 menos 6. E aí, como é que faz o módulo? Já te mostrei hoje, lembra? Sim. Uhum. Leva ao quadrado na raiz. Exato. Então vai ficar 64 mais 36, que dá 100, raiz quadrada 10. Então essa é a taxa. Bem, essa é a taxa. E em especial é a maior taxa de variação, é 10. E a menor taxa de variação, eu falei que Menos era só 10. trocar o sinal, -10, exatamente. Uhum. Então você pode pensar isso da seguinte forma. Ó, eu vou tentar fazer um desenho para deixar meio claro isso. Você tem aqui um. Imagina que você tem uma boca de fogão que está esquentando uma panela, né? Então, você vai ter essa região, vamos dizer assim, que é mais fria. Você vai ter uma região um pouco mais quente, né? Tô fazendo curvas de nível, em outras palavras aqui, né? E vai ficando mais quente, né? No meio aqui onde está o fogo, que fica super quente. Beleza? Uhum. Daí tu tem um ponto. Tipo o ponto que a gente estava trabalhando lá. O 0 e 3, né? Acho que era isso. Bem, qual que é a direção que a temperatura vai crescer mais? Temperatura por si só não é um vetor, né? Diferente de força, de velocidade, temperatura é um escalar. Você tem seus 37 graus. Você não tem 37 graus na direção X na vertical, né? Alguma coisa assim, certo? Sim. O que você tem é um ponto. Quando você fala de temperatura, você tem então escalar, né? Só que claramente, né, nesse desenho a gente percebe que a direção de maior variação da temperatura não é para cá e nem para cá. É em direção ao centro. Então é isso que você está encontrando quando você encontra o vetor gradiente, entendeu? É esse cara. Esse Uhum. vetor naquele ponto que vai indicar a direção de maior crescimento da temperatura, nesse caso. Beleza? Esse aqui é o gradiente, então. Só que o que o problema pedia não era exatamente o vetor gradiente, mas sim era a taxa de crescimento. Ou melhor, a taxa de. Como é que ele fala? Merda, esqueci o nome. Taxa de variação. Isso. Então a taxa de variação seria o módulo disso. Porque ele pode estar crescendo devagar ou pode estar crescendo muito rápido se a temperatura aqui for altíssima. Entendeu? Então a taxa Uhum. vai ser maior. Só que vai ter também uma direção que tu vai diminuir mais rápido a temperatura. Que vai ser justamente a direção contrária de onde ela cresce mais rápido, certo? Pela lógica. Se está crescendo mais rápido nessa direção, é só ir totalmente ao contrário dela. Aí eu tô indo para o lugar mais frio, certo? Então, por isso que é simplesmente o negativo. Porque o negativo vai ser simplesmente aqui para outro lado. Quando tu Sim. troca o sinal de um vetor, tu simplesmente está trocando o sentido dele. Ele Uhum. continua na mesma reta, mas ele vai para outro lado, certo? Pegou a Uhum. ideia? Sim. Então, show de bola. Vamos ver a próxima aqui. Tá, daí no caso, a resposta seria aquele meu. 10 e -10, tá certo aqui. Uhum. Tá. Obtenha uma equação para o plano tangente ao gráfico de f em P. Essa aí nós já fizemos hoje. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te enviar o que a gente já fez hoje, onde eu fiz aquele produto escalar, lembra? Uhum. E é isso, meu velho. Daí você vai conseguir encontrar. Pode ser? Tem como tu me mandar aí como se tu estivesse escrevendo para uma prova?
Eu posso também te mandar isso aqui que eu já estava fazendo. Daí tu escreve como se tu estivesse escrevendo para a prova aí do teu professor e me envia para eu poder ver se tu tá conseguindo escrever bem, beleza? Uhum. Daí, no caso, só aquela 3 ali fazer. Só três, isso. As outras eu já fiz. Será que não vai dar tempo de ver só um pouquinho do outro conteúdo também? Que outro? Calma, É, velho, nós temos mais 2 aulas amanhã. Tem tempo suficiente. Já é vimos que quase todo esse é hoje. que eu tenho tem integral também, as Ah, integral, claro. integral dupla e tripla e tem circuito. Circuito? É circuito. Ah, é prova de física? Não é circuito, é séries. Ah, tá. Séries. Bem, você não me mandou nada de integrais, né? Não, eu ia ter mandado séries uma prova aqui. Ou só, é que assim, séries eu tô zerado totalmente, não sei nada de séries. Daí, tipo, só uma base do que é. Que daí eu podia estudar hoje. Bem, eu acho que seria razoável a gente continuar em integrais hoje, se tu quiser ver mais as coisas nessa Ah, meia tá. hora aí. Tá. Será que tu tem? Mas tu pode enviar tu pode enviar as listas que tu tem, tá? Uhum. Porque integral também é muito vasto, né? Eu não sei exatamente que tipo de integral ele quer resolver. É integral tripla, integral dupla, integral de superfície, É tudo. teorema de Stokes. Não Não, sei, pode ser muita coisa. integral dupla, tripla, e daí em elipsóide, essas coisas. Bem, seria legal se tu tivesse alguma coisa específica aí. Eu vou lhe mandar aqui, só tô. Tá, beleza. Sem pressa. Por causa que tem umas coisas que não vai cair aqui, deixa eu só ver o que que não é. Eu tô na questão das integral, a minha maior dificuldade está sendo As derivadas, tu quis dizer. isso. Não, na integral. Não tem integral nesse problema aqui. Se não, tô dizendo agora no outro. É entender os limites dela. Ah, sim, esse é sempre o problema mesmo. Vai ter integrais polares e coisas assim também? Não, eu vou lhe mandar essa aqui. Menos mal. Essa é uma que eu encontrei aqui agora. Beleza. Tranquilo, a gente faz. Mas termina esse aí primeiro, beleza? Daí, no caso, o meu. Deixa eu ver aqui. Eu não vou precisar fazer do meu Z na minha equação, no plano tangente, na equação do plano tangente.
Então vai precisar colocar o Z. Por causa que eu tenho meu ponto, eu só tenho o X e o Y. Só que daí ela me deu aquela equação onde que tinha o Z. Você tem o X e o Y, mas você pode achar o Z simplesmente pegando X e Y e jogando na função, certo? Sim, Vai só que daí precisar para do mim Z, tem sim. o meu ponto inicial, que eu substituo na equação. Sim, que é o 2 e 1, só que você precisa da coordenada Z, que você vai obter colocando 2 aqui na função e o 1 também na função, ok? Lembrando que isso aqui é Z, né? F de x, y é Z, como eu estava te explicando antes. Aí você vai encontrar a coordenada Z. Uhum. Tá, daí eu Note substituo. que esse plano, ele é um plano tangente, né? Como o próprio enunciado diz. O que que é um plano tangente? É um plano que passa num ponto só. Então você tem, por exemplo, uma superfície, e aqui você tem um plano, e esse plano passa num ponto específico, que é justamente o ponto que ele te deu ali no enunciado, entendeu? É o ponto que você está colocando na função. Então sim precisa do z, porque ele tem coordenada z, e é fácil, né? Já que essa superfície é justamente a função que ele deu, o ponto faz parte do plano e da superfície, você encontra na equação da superfície. Você disse que está sem esse arquivo, então eu vou deixar ele aparecendo aqui para ti. Beleza. Daí para me encontrar o, o gradiente do Z, é só substituir pelos valor que eu encontrei fazendo a derivada de x e y. É verdade, é verdade, é verdade. Caquinha aqui. Bem, o que eu falei estava certo. Só que em especial é um pouco mais complexo fazer desse jeito, tá? Fazer aquele produto escalar, certo? Então você tem que usar aquela primeira equação que eu falei lá, que era z menos z zero igual a derivada parcial de Uhum. x no ponto. Mas você vai precisar do z zero de toda forma. Então, se você achou, não joga fora. Sim, tá, é um. E del f, del y, y menos y zero. É melhor nessa forma. Porque, por quê? Porque essa forma é quando a gente tem uma função, z em função de xy. Ok? Nós Uhum. temos isso. Então, nós conseguimos fazer as derivadas assim mais diretamente. Quando a gente não tem uma função, e quando é que a gente não tem uma função? Quando a gente tem uma superfície conhecida, tipo um elipsoide, uma esfera, uma coisa assim, que não são funções. Daí a gente usa aquela outra lá do produto escalar, beleza? Uhum. Então aqui, bem, tá aí, né? Eu acho que você consegue fazer isso.
fica menos 8x, mais 6y, mais z, mais 9 igual a zero. Parece bom, manda a foto aí. Enviei. Vamos ver. Ah, achou o Zezinho, jogou ali, fez a multiplicação. Tá bom, muito bom. Ótimo. Deixa eu fechar aqui, que tá integral. Considere a integral. Ah, esboce a região R no plano XY. Muito bem. Então tem que fazer o desenho. Bem, como é que vai ficar esse desenho aí, né? Temos que entender quem são essas funções que eles nos deram aqui, que são as limitações do gráfico. Vou colocar aqui. Então, eu vou pegar aqui esse bicho maior. E ele fala que, veja, como a gente quer esboçar a região, a parte de dentro não importa, ok? Você Uhum. tem que entender a parte de dentro como uma derivada. Ou melhor, como uma densidade. Muito bem. Então vamos nos preocupar só com as limitações que ele deu. Por exemplo, aqui ele falou que y é igual a raiz de x. Bem, quem que é y igual a raiz de x, né? É uma parábola virada 90 graus, assim. Tá bom? Uhum. Porque a raiz quadrada é o contrário do x Sim. quadrado. Muito bem. E pelas retas x igual a 3 e menos x. Ou melhor, x igual a 3, y igual a menos x. Quem que é a reta y igual a menos x? Essa reta aqui, ó. A reta bissetriz que corta os, os planos cartesianos, né, pares. Ok? Uhum. Isso, bem, se tu não sabe, joga os valores lá e descobre, né? Eu sei de cabeça. Agora, quem é x igual a 3, né? Então, beleza, esse aqui é o vermelhinho, esse aqui é o azulzinho, e esse agora vai ser o verdinho. X igual a 3 pode ser aqui, ó, nesse mano aqui, justamente na interseção. Temos que descobrir onde é x igual a 3 para fazer um desenho decente, ok? Bem, quem é a interseção, né? Antes de desenhar o x igual a 3 para o desenho ficar legal. Quem é a interseção do vermelho com o azul? É só fazer a conta. Raiz de x igual a menos x. Para encontrar esse ponto. Bem, raiz de x igual a menos x. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é estranho. Porque nenhuma raiz quadrada dá negativo, certo? Uhum. Veja, nenhuma raiz quadrada dá negativo. Sim. E dentro da raiz eu só posso colocar valores positivos. Então, um exemplo de valor que eu poderia jogar na raiz é o 2. Raiz de 2 seria igual a menos 2. Bem, impossível, né? E qualquer valor que tu coloque aqui nunca vai dar, né? Porque tu nunca vai ter um valor negativo como resposta. Então, apesar de eu ter feito esse desenho, bizarramente, não tem interseção. Ok? Sim. Não vai ter interseção. Então, vou ter que desenhar de uma forma que não Por- bata. porque Nunca vai essa bater. igualdade não existe. Porque essa igualdade não existe, exatamente. Uhum.
Porque então vai acontecer uma coisa assim, ela vai crescendo e nunca vão se encontrar. Na verdade, vos digo, ela se encontra num ponto aqui, né, que é o zero. Sim, É o único valor onde a raiz de x é igual a menos x, né? Se eu colocar zero, sim. Uhum, então beleza. Isso é uma informação até que relevante. E a outra informação vai ser x igual a 3. Então eu coloco 3 aqui e ponho uma reta e então a região que ele quer é esse, ok? Porque ele está pedindo aqui, esboce a região, né, da interseção dessas coisas. Então tá aí, pronto. uhum, A região limitada por esses caras. Agora, escreva I como integral dupla integrada nas ordens dx, dy e dy dx. Então ele quer que a gente escreva a mesma integral, ou seja, a integral que daria aquela área ali, só que primeiro integrando em x e depois em y, e depois primeiro em y e depois em x. Tá bom? uhum, Então, tá bom. Ah, muito bem. Muito bem. Então, daí o que que a gente vai fazer agora? Fazer isso. O jeito que eu faço é o seguinte: eu pego e vou fazendo retas de baixo para cima, 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 de baixo para cima. Ok? Para perceber que essa minha área, ela sempre começa na azul e termina na vermelha. Beleza? uhum, Então, ela sempre termina na azul, começa na azul, termina na vermelha. Quando eu estou integrando assim, né? Eu estou integrando primeiro em y e depois em x. Ok? É como a gente está acostumado a integrar, né? Lá do cálculo 1. Ah, primeiro em y e depois em x. Então, eu vou perceber, né, nessa integral que eu vou fazer de y dx, que o meu y, ele está indo sempre de raiz de x até menos x. Começa na azul, termina na vermelha, certo? sim. Essas são as limitações, vamos dizer assim, para baixo e para cima. E quem são as limitações laterais, né? Eu percebo que ela começa aqui no zero e termina aqui no 3. Acabou. Uhum, Então, 0 e 3. Isso é o dy dx. Agora, quando eu for fazer o dx dy, eu tenho que ficar esperto que, que o que, que vai acontecer aqui, né? Eu não vou ter mais, então, o y em função de x. Eu vou ter x em função de y para descrever as minhas funções. Tá bom? E agora, você pode perceber que se eu estiver pensando em x, a integral agora dessa forma, né? Com x em função de y, para eu poder integrar em x primeiro e depois em y, eu olho para essa minha função e percebo que ela tem duas regiões aqui, ó. Quer ver? Ó? Vou mostrar. Começa na azul, bate na vermelha, começa na azul, bate na vermelha. Só que agora vai ter um momento que ela vai começar na azul e bater na verde. Tá vendo? uhum, Então são duas regiões. Eu posso chamar de A1 e de A2. Então vamos colocar aqui A1. A1, como você entendeu, começa na azul, bate na vermelha. sim. Quem é a equação azul isolando x? Né, veja. Nós temos que y igual a raiz de x. Então, se eu isolar o y, eu vou ficar com x igual a y ao quadrado. Certo? Uhum, Ou melhor, isolando x, eu fiquei com x igual a y ao quadrado. Beleza. Então, eu posso dizer, na área 1, ela começa em y ao quadrado, que é a azul, e termina na vermelha. Quem que é vermelha? Se y é igual a menos x, então, obviamente, x é igual a menos y. uhum, Deu para entender? sim. Muito bem. Então, agora, é, até onde vai, né? Onde começa e onde termina as nossas limitações. Ah, agora falando mais precisamente, né, de números, né? Porque agora eu vou integrar em y. E daí em y, o que que acontece? Ela começa aqui e termina aqui, ok? Sim. Eu tenho que colocar as limitações numéricas.
Senão uma integral nunca vai ser um número como resposta. A última integral, ela sempre tem que ser número, porque senão eu não vou ter um número como resposta. E é o que eu quero, se eu tô buscando uma área, uma massa, etc. Então, bem, eu já sei, obviamente, né, que o primeiro é zero. Mas qual seria aqui, né? Bem, é justamente a interseção do vermelho com o verde, ok? Uhum. Esse ponto aqui que está limitando, de novo, né, a integral A1 é a interseção do vermelho com o verde. Quem que é o vermelho com o verde, né? O vermelho é menos y. É x igual a menos y, que seja. E o verde é x igual a 3. Sendo assim, o y, que eu tenho que colocar aqui y, certo? Uhum. É igual a menos 3. Concorda Sim, comigo? sim. Beleza. Essa é a integral A1. Agora eu já entendi que a integral vai ser a soma do A1 com A2. Então, quem vai ser os nossas limitações em x e em y? X, a gente já entendeu, começa na azul, termina na verde. Então, começa na azul, a gente já entendeu que é y ao quadrado. E a verde Isso. é 3. Isso. Nós estamos falando de x. Uhum. Sim. Quem são as limitações em y? Agora sim é y, só números, obrigatoriamente. Aqui a gente já sabe que é que é menos 3 para é menos 3, né? Tem que ser negativo, né? Tá pra parte de Uhum. baixo, né? Então aqui é menos Sim. 3. Quem é esse cara ali embaixo? Ainda não sei, mas dá pra descobrir. Ele vai ser a interseção do verde com o azul. Então, o verde é y É, igual a menos 3, a gente já entendeu. E o azul é y ao quadrado. Pera aí. Fiz merda. Não é isso, não. O, o, nós queremos encontrar o valor de y. E nós sabemos que o x é igual a menos 3 ali naquela curva verde, certo? uhum. Então eu posso colocar aqui y igual y ao quadrado é igual a 3. Porque o x é 3 ali. O y que é menos 3. Certo? Sim. Tá entendendo, né? Sim. Então vai dar mais ou menos raiz de 3, certo? Uhum. Porque o y vai ser raiz quadrada aqui, mais ou menos. Uhum. Então, quem é esse cara aqui? É o raiz de É 3 o, ou é o menos raiz de 3? é o menos 63. Exatamente. Para baixo. Então, cuidado com esses golpinhos aí. Beleza? Uhum. Muito bem. Ah, então é isso, meu velho. Só Daí, que o menos raiz de 3 é menor que o. tava pensando isso também. Ah, o que é bem curioso, né? Por que que deu isto? Estranho. Mas a conta não tá errada. Ah, muito estranho. Stranger Things aqui. X é igual a y ao quadrado. X, y ao quadrado é igual a 3, beleza. Então, vai ser mais ou menos raiz de 3. Só que o raiz de 3 é 1,7, né? Então vai ficar menos 1,7. E não deveria ser um número menor ainda que menos 3. Estranho. A menos que eu esteja fazendo alguma cagada aqui. Porque esse vermelho já não importa mais. Não, pô, tá tudo certo. Que esquisito. Coisa estranha. Será que eu desenho alguma coisa errada? Será? Bem, a gente vai ter que fazer isso no GeoGebra. Pode ser um erro de desenho, entendeu? Vou pegar aqui o GeoGebra. Vamos lá. Y é igual Acho. a raiz de x é
isso que ele deu no enunciado? Putz, pior que é, né? Lixo. Porque a y igual a raiz de x não é a parte de baixo. Né? Veja, y igual a raiz de x é só Em o cima. cara de cima mesmo, é só se fosse menos ou mais, né? Qual que é a outra que ele falou? Ele falou y igual a menos x, não tem interseção. Ele falou x igual 3. a 3. Ah, é outra região, ó. Pegou a ideia aqui? Uhum. Bem, tudo que eu fiz tá certo. Só que eu fiz, vamos dizer assim, pro menos aqui, ok? Então eu te ensinei certo os detalhes e tal, mas eu peguei uma função errada. Beleza? Uhum. Deu pra entender, né? O meu erro. Sim, sim. Isso. Então, por, por que que não tá batendo as coisas aqui, né? Porque, deixa eu ver um negócio aqui, pra que eu fiz, como é que vai ficar essa... Ah, olha, opa, não, peguei errado. Fora o sinal. Eles se intersecionam, daí muda completamente. E o 3 nem tá dentro aqui da interseção, tá vendo? Óbvio que eles se intersecionam. Então eu fiz um desenho meio nada a ver, tá? Apesar de toda a minha lógica ali tá certa, ok? Uhum. Então, por isso que não tava batendo as coisas. Bem, eu não vou jogar fora toda essa explicação aqui, porque ela tá bem legal. Mas, vamos aproveitar esses 10 minutos para então tu tentar começar. Daí tu vai falando para mim o que tu tá fazendo, beleza? Vou mandar aqui para ti. Veja, você pode seguir a minha lógica ali. A primeira coisa que você tem que fazer, então, é o esboço, ok? Só que o esboço você já tem. Vou pegar aqui para ti. Sei que você não vai ter isso na hora, né? Mas pelo menos aqui a gente vai usar, beleza? Uhum. Então eu vou te mandar isso. Eu vou mandar, mas eu vou colocar também na tela para você tentar fazer, beleza? Então deixa eu abrir um novo arquivo aqui, só para você tentar escrever as equações. Vou colocar esse negócio também. Se você conseguir escrever as equações ali, já tá ótimo. Não precisa nem integrar. Integrar você faz depois. Integrar é fácil, né? Uhum. É, como você mesmo falou, as limitações. Mas eu te expliquei mais ou menos como é. Tem que fazer o desenho e fazer aqueles riscos, né? Indicando onde começa, onde acaba, esse tipo de coisa. Beleza? Sim. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Vamos olhar de novo o que eu fiz. Opa, deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir o que eu fiz. Depois que você faz o desenho, só o desenho não adianta, você tem que entender as regiões. Então, primeiro você vai fazer em Y, que é mais intuitivo, ok? De baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, fazendo aqueles risquinhos, entendendo onde começa e onde acaba, de baixo para cima, beleza? Sim. Eu tinha feito aquela hora. Daí, quando você tiver, então, dúvidas, me fala, mas quando tiver já escrita a integral do dy dx, aí. É que eu não escrevi a integral aqui, mas seria o quê, né? Seria integral de raiz de x até menos x, integral de zero, ou melhor, integral de 0 a 3, integral de x até menos x, daí a integralzinho. O xy dy dx. Mas o importante é isso aqui, ó. Isso aqui é o que importa. Escrever. O importante é você encontrar isso aqui, tá bom? Uhum. Então tá bom. Então vá lá, de baixo para cima para começar. O primeiro seria do menos x, ali em função da y menos x, a raiz de x, e 0 a 3.
de menos x a raiz de x e de 0 a 3. Perfeito. Uhum. Perfeito. Agora você pode escrever o contrário, né? E daí você viu o que que eu fiz. Eu escrevi as funções isolando x. Beleza? Então você vai ter que fazer isso também. Daí no outro tem que fazer primeiro o dx, né? Ou não? Sim, você tem que encontrar primeiro as funções em termos de x, exatamente, que nem eu te mandei ali. X igual, x isolado, né? Exatamente. Mas o importante aqui é você verificar de novo aquilo que eu estava te falando, né? Começa no verde, termina no vermelho. Começa no verde, Uhum. termina no vermelho. Aqui começa no azul, termina no vermelho. Tá vendo? Então você vai ter duas regiões. Começa no 0 e termina no 3. Uhum. Não, calma aí, calma. Calma. Quando a gente tá falando de x, não é bem assim, velho. Ó, é... Bem, começa no verde, termina no vermelho, né? Então quem é o verde? O verde vai ser a... Se você isolou aqui, deu x ao quadrado, certo? Uhum. E o No caso, y vermelho, ao quadrado. isso, y ao quadrado. Muito bem observado. Y ao quadrado. E o vermelho deu 3, porque começa no y, no x igual a y ao quadrado, termina no x igual a 3, certo? Uhum. Só que agora, os números, eles vão em y. Então, o que que acontece? Quem são esses y's? Aqui a gente sabe que é zero. Mas quem é esse y aqui? Não sei quem é. Você precisa igualar a verde com a vermelha e descobrir. Então, y igual a raiz de 3, ok? Então, você pode dizer que começa no zero e vai até a raiz de 3, certo? Entendeu a ideia? Uhum. Porque você Uhum. está pegando os números em y agora. Então, ali tem que ser um númerozinho em y, beleza? Então, Sim. o valor do y ali é a raiz de 3. Agora, a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Quando você estiver procurando o número da outra parte da integral. Então, quando você escrever a outra integral, aí me fala. Você Tá, fez o daí eu fiz A1, errado, então, eu acho, a primeira também. fez. Pelo que você falou, você fez errado. Agora faz a outra certa aí. Tu consegue me mandar a foto no que tava, que o senhor tinha feito antes? Já mandei, velho. Tá tudo no zap lá. Não, não. A onda que o senhor tinha igualado com aquela outra equação lá. Tá aí? Ah, aqui tá. Tá embaixo isso, não tinha visto.
E aí, conseguiu fazer? Tá, eu fiz aquela ali primeira que deu do y deu zero, raiz de 13, y ao quadrado, o único x é y ao quadrado de 3. Isso, que eu fiz aqui, né? E a outra? E daí a outra deu raiz de x menos x e Raiz zero de menos 3. x. Peraí, não entendi. Isso ali, no caso, seria para a área de cima, a primeira. Sim, E A1 daí e para a área de A2. baixo, para a Isso. área de baixo, eu fiz. É que no caso aqui seria zero, eu acho. Zero menos x. Começa na azul, termina na vermelha. Qual que é a equação da azul? A da azul é o raiz de x. Não, a azul é Isso. uma reta. Como é que ela é raiz? Ah, tá, tá, não. O azul é o 3. É o menos x. Mas como eu tô deixando x em função de y, é menos y, Então, menos certo? y. Tá. Isso. E a Uhum. vermelha? E a vermelha seria o zero. Não ia cortar no Isso zero? aqui é zero? Aí, tá, deixa eu abrir aqui do Isso aí é C. 3, velho. Certo? Uhum. E as limitações em y? Tá, não, é o que eu tô fazendo, eu tô fazendo ela indo pra baixo ali. Não, No caso, indo do azul, até o vermelho. tá, eu tava indo até o X. A gente já fez a integral de x, tu já me falou qual era. E a do Só que azul, isso aqui verde, não é. azul, verde, azul, verde, azul, verde. Acabou já. Agora a gente está Uhum. fazendo a outra integral. Aqui tu vai integrar primeiro em x e depois em y, entendeu? Essa aqui vai de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, é a que integra primeiro em y e depois em x. Então agora a gente está fazendo a outra. Essa que começa embaixo e termina em cima, você já me falou a resposta, estava certa. Eu nem escrevi. Agora, Uhum. para fazer o A2 aqui, começa no azul, termina no vermelho. O azul você me falou que é menos y. O vermelho é 3, certo? X igual a 3. Alguma dúvida nisso? Começando no azul, terminando no Não, vermelho? sim. E quem são os y's aqui? Agora sim, começa no zero. E a primeira limitação, a limitação inferior de y é É zero zero. e 3. E 3, Zero menos exatamente. 3. E menos 3, isso. Que é a interseção da azul com a vermelha, certo? Sim, tá aí. Isso é o meu Y, tá? Daí pronto. Daí É o agora meu, seria só escrever a integral. é o meu X, então, que eu errei. Então seria zero raiz de 3 y ao quadrado 3 xy, integrando primeiro em x e depois em y. Mais a outra integral, né? Que vai do zero a menos 3 menos 1 a 3 xy, também de novo dx dy. Ok? Essa área aqui, descrevendo a integral primeiro em x e depois em Por y, que por que, por que que em cima é menos Y? causa da limitação da integral. Tá menos y aqui? Sim, mas só que ela não seria aquele zero lá. Aquele zero que me fode. Zero, cara. O zero já foi. O zero é a limitação do y. Isso aqui é a função. Tem que ir da azul para vermelha. Então é menos y. Não tem nada de zero. É sempre da azul para vermelha, da azul para vermelha. Quando a gente está integrando em x aqui é uma função, entendeu? Ah, sim, sim. Tá, eu tô Tá vendo. batendo na azul, que é uma função, que é a Aham. menos x, Sim, mas a vermelha, O menos tem que Y seria pensar, o azul, no caso. isso, tu tem que, por isso que é legal falar da cor. Tu tem que pensar, o vermelho ele poderia ser uma função também, uma coisa assim. Mas ele é, por sorte aqui, para facilitar a nossa vida, uma retinha vertical. Então ele é x igual a 3, entendeu? Mas nada impediria dele ser uma outra função. Tipo isso que eu acabei de desenhar aqui, uma retinha. Uhum, Sacou? Mas se ele é um x igual a 3, facilita a nossa vida. Ok? uhum, A ideia é essa. Então, esse negócio é confuso mesmo, é normal. Mas você tem que ter o algoritmo na cabeça. O algoritmo é você ver onde a seta começa, onde ela termina. Sacou? E daí, onde ela começa, você vai colocar aqui na limitação esquerda, onde ela termina, você coloca a direita. Não tem segredo. Beleza? sim. Show. Então tá bom, tá aí. É isso aí, velho. Então amanhã, talvez a gente possa fazer mais uma de integral, né? Eu faço uma, depois eu vejo tu fazendo outra. E daí a gente debulha séries, que é bastante matéria mesmo. Só que eu não sei até onde, né?
que eles vão te cobrar isso, né? Porque séries é bem amplo, bem, bem amplo. Eu tenho, que eu olhei agora, eu só tenho um resuminho que ela deu, que daí eu te mando, que é isso aí é o conteúdo. Daí eu mando pro senhor, mas Perfeito. daí depois eu acho umas questões para nós fazer. Tá. Tu me diz uma coisa, eles não te passam uma apostila, coisas assim, pra você estudar e livro, coisa assim? Não, é que eles só dão uns material de aula que é um vídeo que eles botam no Moodle, que é o Merda. nossa plataforma. Vídeo não dá pra ficar dando Ctrl F e procurar os textos. Eu te mandei uma apostila que eu acho excelente dessa matéria, tá? Eu recomendo que você dê uma lida, que série é pesado, cara. Então, dependendo aí do que eles cobrarem, é legal você Não, é vir que com uma lida, eu assim. acho que eles foram bem de boas na série, pelo que eu Ah, é? tava olhando. Só que eu realmente faço a mínima ideia. Eu sei que séries é uma sequência. Isso. É, tem muita coisa. Pois Não é, dá eu pra só sei pensar isso que é de só série. progressãozinha, não. É, tem Eu uns só sei negócios isso de série. secretos. Você tem que testar a convergência, esse tipo de coisa é Uhum. difícil, bem difícil. É Mas eu isso. recomendo então que você dê uma lida. Também dê uma lida nos exemplos de integral dupla lá. Daí eu Aham. acho É, que vai agora a ficar top. derivada, ali a derivada já foi, daí eu não vou mais olhar. E daí eu vou ver agora essa parte das integral e os coisas. Perfeito. Daí nós nos falamos amanhã, meu velho. Isso. Tá. Foi de bola. A gente se fala então. Abraço. Valeu. Aí, obrigado. Tudo de bom.